de ti, na grande congregação. Eu pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se satisfarão. Louvarão o Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá para sempre. Eu vou pedir para vocês lerem agora o 27 e 28 comigo, tá bom? Vamos lá? Todos os povos do mundo se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino do Senhor e Ele domina entre as nações. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Governante sobre tudo e sobre todos e entre as nações. Amém? O título dessa ministração, né? O tema dessa ministração é o mesmo tema do salmo que a gente acabou de ler. Eu vou me ousar a ler aqui, mas nem está certo, viu? Aigelet As-Saar. Alguns intérpretes vão dizer, né? Que o significado desse título é a corça da manhã. Amém? E esse é o tema da ministração de hoje. A corça da manhã. Amém? Eu acredito que quando a gente discorreu, fez toda a leitura do texto, vocês perceberam similaridade entre o sacrifício de Jesus e o que é levado aqui nesse salmo. Conseguiram visualizar? Amém. Porque eu só vi Jesus aí nesse salmo. Eu só vi Jesus. Minhas vestes. E a palavra que o pastor Júnior trouxe, né, no culto de terça-feira, que está lá em Mateus 27, né, 46, vai falar justamente disso. E é assim que começa o salmo. Meu Deus, por que me desamparaste? E na Bíblia, né, a gente tem a corça como a representação de perseguição ao inocente. A representação daquele que sente sede, de que é sofredor. E aqui a gente vê, de fato, né, alguém que está sofrendo, que está se derramando, porque sente dor, sente a ausência de pessoas. A gente viu aqui no versículo 11, que diz bem assim: não estejas longe de mim, pois a angústia está perto, visto que não há ninguém para ajudar. Meu Deus. E nesse mesmo título, né, a corça da manhã, a manhã ela representa o livramento após um longo período de sofrimento. Quando a gente vai, eu parei um pouquinho para estudar, né, sobre a corça, é um animal tão famoso, né, na Bíblia. E a corça ela é símbolo de inocência, de fragilidade, do ser perseguido, como eu disse. Ela é o menor servídeo, de todos. Ela possui 95 centímetros a, no máximo, 135 centímetros. Ou seja, bem pequeno, né, para um cervo. E ela pesa entre 18 e 29 quilos. A corça, ela costuma andar de forma solitária. Ela não anda em bando. Salvo em alguns terrenos, né, que são mais argilosos, mais difíceis, eles caminham juntos. Mas eles costumam caminhar de forma solitária. E aquele que é sofredor, aquele que é corça, anda solitariamente. No momento do sacrifício de Cristo, ele estava sozinho. A corça, ela também tem um olfato, né, privilegiado, que possibilita sentir o cheiro de água a quilômetros de distância. E elas residem em uma região desértica. O nosso Deus é poderoso, cuidadoso, né, em todos os sentidos. Então, Ele fez com que as corças elas tivessem essa precisão olfativa para que elas sintam de longe o cheiro das águas. E essa ânsia da corça por água, ela vai além da sede. Ela precisa se lavar. Ela precisa da água. Porque ela libera um odor muito forte. E esse odor atrai os predadores. Então, se a corça fica muito tempo longe da água, se a
os predadores vêm atrás dela. E não é diferente da gente, né? Nós precisamos a todo instante estar lutando para que o odor que seja liberado de nós suba ao Senhor com aroma suave. Né? Isso mesmo, aroma de Cristo. E ela corre por sua vida, anseia desesperada, gritando, correndo, buscando, farejando, com sede continuamente. Não se permite acomodar, foge do confinamento da água. Essa é a coça. A coça não se acomoda com o cenário atual de que aqui está deserto, aqui não tem água e vou morrer aqui. A coça, ela é embebida por um sentimento de conformismo, de que ainda que aqui não tenha água, eu vou para o lugar onde tem água, eu correrei, ainda que eu me canse, eu vou, mas eu estarei no lugar onde flui água, porque eu preciso de água. Amém? E aqui, dentro desse versículo, vai falar justamente disso, né? Desse ser sofredor. E eu separei algumas características desse ser sofredor. A primeira característica é a característica dele mesmo, né? Do ser sofredor. Aquele que está aqui no versículo 1 e 2, que diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de me ajudar nas palavras do meu bramido? Oh meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não ouves, e de noite, e não tenho sossego. Ou seja, alguém que está impaciente, que não é ouvido em nenhuma das suas petições. Então, o ser sofredor, ele é um ser que clama. E a palavra de Deus fala aqui, ó, as palavras do meu bramido. Bramido é aquela mistura de choro com grito. Bramido. Então, é uma exclamação de desejo, de necessidade mesmo de ser escutado, de ser ouvido pelo Senhor. E a segunda característica do sofredor, ele entende quem Deus é. Aí no versículo 3 e 4 a gente vai ver ele dizendo, né? Mas tu és santo, ó, tu que habitas nos louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti. Eles confiaram e tu os livraste. E eles clamaram a ti e foram libertos. Confiaram em ti e não foram confundidos. Então a gente vê aqui que, apesar de ser sofredor, ele tem uma história. Ele tem uma história porque ele sabe quem Deus é. Ele sabe o lugar de Deus e é um lugar de santidade. Ele sabe que Deus é santo, que Deus é poderoso, e ele sabe onde Deus habita, que é no meio dos louvores. Ele tem um histórico. Então, a família dele, os meus pais, clamaram ao Senhor. Então, eu clamo hoje porque os meus pais clamaram. Eu clamo hoje porque eu entendo que alguém clamou algum dia e foi ouvido. O Senhor os livrou. Então, eu tenho um histórico. E aqui diz também, nossos pais confiaram em ti. Eles confiaram e tu os livraste. Então, esse ser sofredor confia. Porque Deus livrou os pais. Por que não livraria? Por isso que ele anseia e continua clamando. Ele não cessa de clamar, porque ele confia. Amém? A terceira característica do sofredor está lá no versículo 6 e 7. Ele sabe quem ele é. E diz assim: mas eu sou verme e não homem, vergonha dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem riem de mim para escarnecer. Disparam o lábio e sacodem a cabeça. Então, ele sabe quem ele é. Ele é verme, ele é pó. Ele é mísero sem o Senhor. Sem Deus ele não é nada, assim como nós não somos nada. Mas o sofredor ele tem a consciência disso. Esse sofredor tem a consciência de que ele não é nada, que ele não pode nada, que ele não sabe nada. Tudo vem de Deus, é para Deus. Aleluia! Glória a Deus! O ser sofredor também tem relacionamento
quarta característica, está lá no versículo 9. E diz assim: mas tu és aqui. Isso é lindo demais, gente. Olha que intimidade. Mas tu és aquele que me tirou do útero. Que coisa linda. Tu me fizeste esperar quando eu estava sobre os seios da minha mãe. Fui lançado sobre ti desde o útero. Tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Glória. Desde o ventre da mãe dele, ele foi lançado em Deus. Desde o ventre da mãe dele, ele entende que ele é de Deus. Então, desde o ventre da mãe dele, ele tem relacionamento. Porque ele entende que foi o Senhor que colocou ele lá. Foi o Senhor que retirou ele de lá. E que o Senhor, Deus dele, desde o ventre da mãe dele. Olha que coisa linda. Amém. Então, como corça que somos, amém? Precisamos nos relacionar com Deus. Precisamos entender quem nós somos e principalmente entender quem Ele é. Verdade. Eu tive uma experiência bem incrível, né? Quando eu li a Bíblia, eu detestava genealogia. Detestava. Para mim era um saco saber filho de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem. Para mim isso era irrelevante, confesso. E aí, lendo a Bíblia, aí chegou. Eu não vou saber agora o livro em específico, mas eu cheguei em um livro que basicamente só tinha genealogia, logo no começo da Bíblia, tá, gente? E aí eu falei, meu Deus, genealogia, mas amém, vamos lá. E aí o Espírito Santo foi me ministrando, e ele disse ao meu coração: não tem como você saber para onde você vai se você não sabe de onde você veio. Então a genealogia é importante. A gente precisa saber de onde a gente saiu. Entender o que daquele lugar ainda ecoa em mim, o que daquele lugar ainda está entranhado em mim que precisa ser retirado. O que daquele lugar eu recebi de caráter, o que daquele lugar eu recebi de experiência, daquilo que eu preciso me apegar, nutrir, continuar, permanecer, né, com os marcos antigos, e o que daquele lugar também precisa extirpar da minha vida, que não me serve, que não vai me levar ao destino que o Senhor separou para a minha vida. Então, estou aprendendo. Genealogia é importante, eu gosto de genealogia. E é justamente esse lugar de costa que ele entende de onde ele veio, do útero da mãe dele. E ele entende que esse lugar foi um lugar onde ele foi entregue a Deus. E ele entende que foi a partir deste momento e a partir deste lugar que ele passou a ser dele. Ou seja, não há outro lugar, não há outra forma, não há outro dono, eu sou dele. Amém? E aí, na quinta característica, o sofredor ele não pode viver longe da presença. Amém? Versículo 11, ele diz assim: não estejas longe de mim, pois a angústia está perto, visto que não há ninguém para ajudar. É uma necessidade enorme que sai das entranhas dessa corça, né, desse ser, o desejo de estar perto da presença. O pastor falou isso também no culto de terça. Jesus ele expressou isso, ele esboçou isso, essa necessidade de estar junto ao Pai. Ele não queria nem que fosse por míseros segundos estar fora dessa presença, estar separado. E a corça ela também anseia por essa presença, ela não quer estar longe de forma alguma. Ela precisa estar neste lugar, nesse lugar de comunicação, nesse lugar de intimidade, nesse lugar de ela mesma, de ser um com o Pai, né? De estar junto com a Trindade. Então, a característica do sofredor é não poder estar longe da presença de Deus. E a gente vê isso lá em Salmos 42, 1 e 2. Eu vou pedir para vocês abrirem. Que é um salmo bem famoso, né? Quando a gente fala de corça. Assim como a força Vou sustenta. esperar vocês abrirem. Assim como a força Tá, algumas sustenta folhas à as frente. mãos. Amém? Diz assim:
Como servo, algumas Bíblias falam corça, como eu já falei, né? A corça é um tipo de servo. Como o servo suspira, o servo suspira pelos ribeiros das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando virei e aparecerei diante de Deus? Amém? Amém. E aqui, se a gente for mais adiante, a gente vai vendo, ó, no 3. Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto eles continuamente dizem para mim: onde está o teu Deus? Novamente a gente vê a característica de costa sofredora, mas também característica de costa que busca por essa presença, que anseia essa presença, esse ribeiro de água. Amém? Se a gente for ver aqui também, volta lá para o Salmos 22, a gente vai ficar passeando aqui no Salmos 22. Se a gente for ver no Salmo 22, a gente também consegue ver muitos detalhes acerca de vários homens de Deus, né? Em relação a serem costas. Vários homens de Deus foram perseguidos. Vários homens de Deus foram sofredores, né, no seu caminhar. A partir do momento que aceitaram aquilo que era o chamado de Deus, eles passaram a ser sofredores. Deus não chama para esse lugar, tá? Deus não chama a gente para um lugar de mordomia, onde está tudo bem. Não, Deus nos chama para esse lugar de desconforto. E nós vemos, né, na vida de Davi, muito do que está aqui no Salmo 22. E antes dele se apossar, né, do trono, antes dele assumir o trono, ele foi ungido lá por Samuel, quando ele era moço. Só que levou um tempo para que Davi ele assumisse o trono. Muitas coisas aconteceram antes que a vitória, a promessa se cumprisse sobre a vida dele. E até ele se apossar do trono e assumir reinado, né? Primeiro ele assumiu o reinado em uma parte de Israel, para que eu vou lembrar o nome. Foi Judá? Foi em Judá. Primeiro ele assumiu o reinado em Judá, ficou lá durante 6 anos, e depois ele assumiu o reinado sobre Israel, onde reinou durante 30 e pouquinhos anos. Amém? Mas levou tempo. Davi precisou passar por processos. E Davi foi corça durante todo esse período, onde houve a espera pelo cumprimento daquilo que foi chamado de Deus na vida dele. E o processo não quer dizer que Davi não estava cumprindo ordenanças de Deus. O processo não é um lugar onde você não caminha. Muito pelo contrário. O processo é um lugar de constante caminhada, de treinamento, eu diria, para a chegada no ponto final, né, onde o Senhor nos estabeleceu. E Davi foi coça quando seu irmão zombou dele, quando ele foi lá pegar a marmita, quando estava todo mundo sendo afrontado, né, por Golias. Ele foi zombado, então ele foi coça ali naquele momento. Ele também foi coça quando foi perseguido inúmeras vezes por Saul. Se a gente for ler lá Samuel 1, praticamente a primeira Samuel toda é de Saul sendo, ou de Davi sendo perseguido por Saul. Porque o espírito maligno havia se apossado de Saul e ele tinha um desejo insaciável de ver Davi morto. Porque ele sabia que Davi iria ocupar o lugar dele. Porque ele agiu em desobediência. Porque Samuel tinha falado para ele: me aguarda, que eu vou subir e a gente apresenta a oferta. Só que ele não soube esperar. Viu que o povo estava se dispersando. O que é que Saul fez? Ele fez com as próprias mãos algo que só os sacerdotes deveriam fazer naquele tempo. E por conta da desobediência dele, por conta e olha, Saul ele foi escolhido entre as malhadas, que não era ninguém. E Deus escolheu ninguém, desse ninguém fez alguém. E ainda assim, ele fez com que os olhos dele não estivessem voltados ao Senhor. E quantas vezes nós nos comportamos como Saul? Nós recebemos a benevolência de Deus, recebemos o cuidado de Deus, Deus nos coloca em lugares
poderia estar. E no primeiro momento que a gente pode glorificar o nome dele, a gente quer fazer as coisas pela nossa própria força, da nossa própria forma. Então estejam atentos a isso. E Saul perseguiu ele várias vezes, então várias vezes havia ele foi corça. E outro momento também onde Davi foi corça foi quando levaram toda a sua família, saquearam Ziclague. Ele ia lutar contra Israel, né, na luta em que Saul foi morto. E aí Amaleque falou: não, volta. Porque os reis e os povos não queriam que Davi estivesse ali, porque achavam que no meio da luta Davi ia se voltar contra eles, porque Davi é israelita. Ele vai se voltar contra a gente, mas não é a gente. Deixa ele aí. Quando ele retorna para Ziclague, que foi uma terra dos filisteus, que os filisteus tinham cedido a Davi enquanto Davi estava com eles, tinham levado absolutamente tudo. A família de todo mundo, meus filhos, as mulheres, tinham ido embora, os gados, as riquezas, tudo havia sido saqueado. A gente vai isso lá em 1 Samuel 30. Eu pedi para vocês abrirem. Só para vocês verem o cenário. E muitas vezes, como coça, durante o nosso processo, nós vamos estar em cenários parecidos com esse. Mas antes estava tudo bem e agora meu filho foi embora, meu marido foi embora, fiquei sozinho, ou meu casamento está destruído, ou meu filho está nas drogas. Inúmeras situações.